Uma parada certa para o turista em Portugal é a região de Belém, em Lisboa, onde ficam importantes patrimônios, como a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e Mosteiro dos Jerônimos. Antes de conhecermos o Santuário Mariano de Schoenstatt, que fica aqui perto, vamos circular um pouco. Belém situa-se ao longo das margens da foz do Rio Tejo. Historicamente, foi ponto de partida dos navegadores do século XVI, quando lançaram-se nas rotas marítimas para a África Oriental, Brasil e Índia. Muitas das mais emblemáticas atrações turísticas da capital lisboeta estão nesse belo cenário. A Torre de Belém protegia a cidade de ataques pelo mar. A construção iniciou-se em 1514 e concluída em 1520. Como símbolo do prestígio do rei, a sua decoração ostenta a simbologia própria do estilo manuelino. Já o Padrão dos Descobrimentos foi erguido inicialmente em 1940 para a Exposição Mundial realizada em Lisboa. Tornou-se uma estrutura permanente na década de 60, nas comemorações dos 500 anos de morte do infante Dom Henrique. O monumento recorda a proa de uma embarcação e estão representados grandes nomes da época das navegações. Ao sair das margens do rio, chega-se a parques e outras atrações, como o Palácio de Belém, Museu Nacional dos Coches, Centro Cultural Belém. Ao caminhar mais um pouco, um dos locais mais procurados, o Mosteiro dos Jerônimos e a Igreja Santa Maria de Belém. No final do século XV, o rei Dom Manuel fez o pedido a Santa Sé para a edificação de um grande mosteiro à entrada de Lisboa. Em 1501 começaram os trabalhos, que duraram aproximadamente um século. No mosteiro estão os túmulos de Luís de Camões, Vasco da Gama e Fernando Pessoa. A Ordem de São Jerônimo foi a escolhida para ocupar o mosteiro e teriam como funções rezar pela alma do rei e prestar assistência espiritual aos marinheiros e navegadores. Segundo a tradição, nos séculos XIV e XV, os monges foram os responsáveis por criar a receita de um dos doces mais conhecidos de Portugal. Os famosos pastéis de Belém, um símbolo da culinária portuguesa. Essa tradicional confeitaria está sempre movimentada com pessoas de diferentes nacionalidades. E eu vim aqui conhecer a produção. Será que eles vão nos ensinar a receita? Vem conferir comigo! Eu acho que o que dá conhecimento é o carisma que este bolo apresenta, de ser um bolo que já é confeccionado há muitos anos e o segredo que ele tem e ao longo destes anos ele estar a vir a passar de tempos em tempos sempre aqui, manter-se fiel a esta zona de Belém. Muitas vezes perguntam-nos se a casa tem outras sucursais, se tem lojas no aeroporto ou algo assim do género, e não, esta é a única fábrica, é por isso que é a antiga confeitaria dos pastéis de Belém. É uma experiência boa, que vem, conhece um bolo que é carismático, tem uma história, tem um segredo, depois tem todas as pessoas que estão aqui diariamente a dedicarem-se e a fazerem o seu trabalho da melhor forma possível, como vocês puderam ver. Eu creio que deve vir viver a experiência. E o cliente agora tem essa vertente há algum tempo de poder conhecer, de poder ver as senhoras a trabalharem, os colegas todos a fazerem a confecção. Anos mais tarde, a receita saiu dos claustros. Com a extinção das ordens religiosas em 1834 e numa tentativa de sobrevivência, alguém do mosteiro colocou à venda o doce, que rapidamente recebeu o nome de pastéis de Belém. Em 1837, inicia-se a fabricação, instalações anexas a uma antiga refinaria de cana-de-açúcar. A receita mantém-se a mesma e secreta até os dias de hoje, transmitida e exclusivamente conhecida pelos mestres pasteleiros, que os fabricam na oficina do segredo. A média diária de produção é de 20 a 25 mil pastéis, e aos finais de semana e no verão, o número chega até 40 mil.
Este ano faço 20 anos de trabalho aqui e tem mantido o segredo ao longo dos anos na família e tem vindo a ser feito todos de tempos em tempos a renovação dos mestres, sim. Ou seja, a receita tem sido sempre passada aos mestres. Este processo sempre existiu, continua a existir e creio que é um dos pontos mais importantes deste culminar pastel de Belém. É este secretismo, é este cuidado, é esta forma como é feita. Os visitantes experimentam os sabores da terra, contudo, ali bem perto, pode-se provar um sabor do céu, num santuário mariano, cujo centro do carisma é a aliança de amor com Nossa Senhora. Doçura maior podemos encontrar na Virgem Maria. Saímos da agitação da região turística de Belém para encontrar refúgio na Mãe Rainha. Agora é hora de conhecer o Santuário de Schoenstatt de Lisboa e as características desse movimento presente em tantas partes do mundo. A Ana Sanches, que faz parte também do movimento de Schoenstatt, a gente vai conhecer um pouquinho mais da espiritualidade, do carisma desse movimento que está em tantos países. Então, como que pode se definir o carisma do movimento de Schoenstatt, Ana? É verdade, muito obrigada. É um prazer enorme poder falar da espiritualidade de Schoenstatt dentro do santuário, porque o ponto principal de toda a espiritualidade de Schoenstatt assenta numa aliança de amor. E para mim a aliança de amor começou com uma primeira visita ao santuário, a olhar para a mãe 3 vezes admirável e fixei-me no olhar dela e ela no meu, e foi aí que eu decidi fazer a aliança de amor. O padre Kentnis, fundador do movimento em Schoenstatt, que reuniu um grupo de rapazes e que disse vamos fazer sacrifícios e oferecer sacrifícios pedindo a Nossa Senhora que se instale aqui no santuário. Pronto, e foi através desses sacrifícios que Nossa Senhora se instalou e que se propôs, no fundo, a distribuir as graças que lhe estavam a ser dadas pelos sacrifícios do Padre Kentnis e de todos os rapazes na altura. Portanto, o primeiro passo dentro de Schoenstatt para se pertencer ao movimento é a preparação dentro de uma corrente de aliança para a Aliança de Amor. A Aliança de Amor surge na sequência das antigas alianças do Novo Testamento e do Antigo Testamento, em que Deus se manifesta para nos conquistar e para se mostrar mais presente. A aliança tem também a característica de ser uma coisa bionívoca, portanto não é a Nossa Senhora sozinha que nos dá coisas, mas somos nós também que temos que dar a Nossa Senhora, e aliás normalmente no altar está escrito nada sem ti, nada sem nós. Pronto, a aliança de amor, portanto, baseia-se numa relação muito profunda com Nossa Senhora. Nunca se pode falar de Schoenstatt sem se falar de um amor enorme a Nossa Senhora e sem ter Nossa Senhora como o centro da nossa espiritualidade. Obviamente, esse centro dessa espiritualidade e o amor a Nossa Senhora é um amor porque ela nos leva a Deus. Ela, para já aqui, entrega-nos o seu Filho, como tem o Menino Jesus no colo, que olha para nós também, mas no fundo é para aprofundar o nosso amor a Deus, e é a forma de nós nos sentirmos completamente amados. E essa aliança de amor requer uma preparação, tem um dia, uma cerimônia, uma missa. E, portanto, a preparação nas correntes de aliança são uma série de reuniões em que se falam de vários assuntos e que se fala da espiritualidade de Schoenstatt, em que se dá a conhecer o Padre Kentnis, que é o fundador do movimento, e, portanto, os vários aspectos de Schoenstatt, e isso demora normalmente umas 15, 20 de reuniões, mais ou menos 15 reuniões, e que depois terminam numa cerimónia que é no fundo o selar a Aliança de Amor, em que há uma cerimónia especial, há no fundo uma oração que é feita por cada uma das pessoas que faz a Aliança de Amor, porque isto é entre cada pessoa, e é uma coisa única, livre e individual de cada um, que faz uma oração à Nossa Senhora para rezar nesse dia,
E depois há um livro das alianças de amor em que todas as pessoas que fizeram a aliança de amor ficam registadas e assinam esse livro no altar no dia em que fazem a aliança de amor. E também muito se ouve falar do capital de graças. Pronto, o capital de graças. O que consiste o capital de graças? O capital de graças, por isso é que eu estava a falar ao princípio dos sacrifícios que o padre Quentnis pediu àqueles jovens todos que fizessem Schanze para que Nossa Senhora se viesse instalar no santuário. Isso foi o princípio daquilo que nós chamamos o capital de graças. E, portanto, a aliança de amor, no fundo, Nossa Senhora faz-nos promessas e nós também fazemos promessas a Nossa Senhora. E uma delas é que estamos dispostos a ter uma vida intensa de oração, a fazer uma série de sacrifícios que oferecemos diretamente à Nossa Senhora, que normalmente são postos nesta talha, e que é oferecido a Nossa Senhora, que nós entregamos a Nossa Senhora para depois ela entregar a Deus, que depois espalhará essas graças pelo mundo inteiro, seja para quem for e para quem precisar e para quem lhe vier pedir essas graças. Daí também a importância do santuário, porque é com a vinda ao santuário e com a nossa presença no santuário, a olhar para ela, que no fundo nós vamos alimentando essa aliança de amor. E portanto é através da oração, é através de estar aqui com ela e é através dos sacrifícios que nós sabemos e que lhe vimos entregar para ela depois o poder distribuir para quem ela entender. Quanto ao título de Nossa Senhora Mãe Rainha, 3 vezes admirável, esse título surgiu do movimento ou o padre buscou já de algum lado esse título mariano? Começa com o padre Quentnis, que estava a ouvir a ladainha da Mãe Admirável e quando com a repetição contínua foi começando a reconhecer ali 3 valores que ele achava muito importantes e que por isso que tornavam a nossa mãe especial, que era o facto de ser filha de Deus Pai, mãe de Jesus, Deus também, e portanto de ser também coração e templo do Espírito Santo. Pronto, e daí mãe 3 vezes admirável. Em relação à rainha, tem também a ver com toda a história do capital de graças e com a quantidade de sacrifícios que se oferecem e nomeadamente começou a haver uma tradição em Schanze de coroar a Nossa Senhora, que esta também tem uma coroa. O ícone de Nossa Senhora? É um ícone italiano que eu penso que o padre Quentnis encontrou junto a Nossa Senhora ao pé de Pádua, penso eu, e que entretanto depois que os padres palutinos ofereceram, na altura em que ofereceram a garagem aos jovens que depois quiseram fazer o santuário, ofereceu-lhes esta imagem, que eles na altura até não acharam muito bonita e depois acabaram por era a que tinham e portanto passou a ser símbolo do movimento. Outra coisa que é também um dos símbolos muito importantes e portanto também que está aqui no santuário, que é esta cruz da unidade, que é uma cruz onde temos Jesus e Nossa Senhora aos pés da cruz, que também não é só de Schanze, mas que é a cruz da unidade, em que significa a união de Maria com o seu filho. Uma história que começou na Alemanha e, por desejo do fundador, chegou a Portugal. Além do primeiro, o de Lisboa, há santuários em Aveiro, Braga e Porto. E uma característica em comum entre todos os cerca de 200 existentes em mais de 40 países. Possuem as mesmas dimensões, arquitetura e elementos no interior. Nos anos 40, o nosso fundador passou por Lisboa em 2 escalas de viagens intercontinentais, à América Latina e à África, e esteve na zona dos Jerónimos e da Torre de Belém e achou que era muito bonito que Schoenstatt viesse a fundar-se em Portugal. Nos anos 50, houve um conjunto de movimentações muito importantes que estiveram na origem da fundação do movimento cá em Portugal e que envolveu viagens e pessoas que se deslocaram a Portugal, vindas do Chile, sobretudo, e na Europa, da Suíça, da Alemanha e também cá em Portugal. O contacto entre todas estas pessoas e estas ligações sobre a espiritualidade do movimento e de Schoenstatt desenvolveu-se de tal maneira que nos anos 60 houve um conjunto de pessoas muito comprometidas aqui em Lisboa, era uma geração universitária que tomou a decisão de fundar mesmo Schoenstatt em Portugal. Uma das coisas que fizeram muito importantes foi viajar à origem, foram à Alemanha,
ao santuário original, porque o santuário que nós temos atrás de nós é um dos santuários filiais que existe pelo mundo inteiro e, portanto, nos anos 60 sonharam mesmo construir um santuário em Portugal. E esse foi o grande sonho que se cumpriu, para além de outros. Não foi imediato, levou 14 anos, foi muito difícil, foi uma geração que passou por provações muito grandes, apanhou também o período do Estado Novo, com várias proibições, mas fez uma coisa muito importante que nós chamamos uma conquista espiritual do santuário. E aqui em Lisboa foi uma história muito difícil e muito profunda, porque durou 14 anos, até nós chegarmos a 1974. Os santuários têm todos características próprias, específicas dos lugares. Esta tem duas coisas muito bonitas. Tem no interior uma calçada portuguesa como esta que estamos a pisar agora e tem na fundação uma pedra que se foi buscar a Fátima e que está da Loca do Cabeço e que veio diretamente para o santuário para as fundações, porque há um compromisso muito importante de Schoenstatt com Fátima. E o fundador fez essa reflexão nos anos 40. A geração fundadora, no fundo, deu a vida por este santuário e por tudo aquilo que existe hoje. E a ideia era projetar o santuário para a Igreja e para a sociedade portuguesa e gerar personalidades que fossem fortes, livres e apostólicas. Os santuários de Schoenstatt têm a característica de ser todos iguais. Portanto, e isso nasceu do facto do fundador também estar afastado do santuário original, do primeiro, do movimento ter começado a crescer e de faltar esse espaço, e a partir daí houve essa multiplicação do espaço. Todos eles têm o Arcanjo São Miguel, têm uma imagem que foi oferecida na fundação em 1914 à primeira geração de jovens que quis um espaço para poder rezar. Era uma geração de seminaristas. Foi-lhes oferecida uma imagem que é esta, de que eles inicialmente não gostaram, mas tinha sido oferecida. Talvez seja importante dizer que os símbolos que estão dentro do santuário, o Espírito Santo, o símbolo de Deus Pai, através de um olho, todos eles são espiritualmente conquistados antes de serem colocados num santuário. Pronto. Aí depois terão as características que tem em qualquer santuário, mas quer dizer, não há nada que esteja dentro do santuário que não tenha sido conquistado espiritualmente. E é um santuário vivo. Portanto, é uma coisa que de facto vive do capital de graças, que é uma oferta permanente que todos nós fazemos, das alegrias e das dores e de tudo, para que outros possam recebê-las e para que Nossa Senhora conceda essas graças como entender. No dia 18 de outubro de 1914, o padre José Quentenich, num ato de fé na providência, propôs a um grupo de jovens consagrarem-se a Maria. A juventude continua no âmago da obra. Gosto de olhar para o santuário como o sítio onde aprendi a rezar, como o sítio onde aprendi a crescer, como o sítio que me foi acompanhando nas várias fases da minha vida, nas várias dimensões da minha vida, onde levei as grandes perguntas que tinha, onde levei as grandes alegrias, os dias que não foram fáceis. E ao longo dos últimos muitos anos, também não assim tantos da minha idade, mas ao longo destes meus anos de vida, foi de facto um sítio que me foi acompanhando. E acho que uma das maiores maravilhas do movimento Schoenstatt e deste santuário é precisamente o de termos um lugar concreto e um lugar físico que marca o nosso dia-a-dia, o concreto da nossa vida, das nossas experiências. E é um sítio que acabou por me ver crescer e onde, como o Salvador dizia há bocadinho, no colo de Nossa Senhora fui também largando e depositando as minhas intenções, o que precisava de resolver, o que queria conhecer também mais sobre quem sou. E por isso, de facto, é um movimento muito transformador na minha vida, porque marca precisamente eu saber quem sou, esta procura por perceber como é que funciona o mundo à minha volta e começou muito aqui também. Ao longo destes anos aqui, Nossa Senhora tem ajudado a auto-educar-me como pessoa e ajudado a crescer ao longo da minha vida e a definir quem eu sou e a ajudar a acompanhar a preparar para o que aí vem e a conseguir meter nas mãos a minha vida nas mãos de Nossa Senhora, de modo a que Nossa Senhora faça da minha vida o que assim bem entender. A espiritualidade de Schoenstatt é uma resposta de fé frente aos desafios, guerras e perseguições do século XX. Também hoje, a missão do movimento apostólico é a missão da Mãe 3 vezes admirável. Uma pedagogia,
com a finalidade de formar o homem novo na nova comunidade. Para falar um bocadinho também daquilo que faz parte da nossa espiritualidade, que é a fé prática na Divina Providência, que tem muito a ver com a nossa vida do dia-a-dia. Pronto, isso também foi das coisas que me encantou em Schanstatt, que não é uma fé lá do alto, mas é uma tentativa de juntar o melhor que conseguimos, o natural ao sobrenatural. Pronto, e portanto são com estes pequenos gestos muito pequeninos que nós aprendemos a amar mais Nossa Senhora. É através, no fundo, de reconhecermos o papel dela na nossa vida, em todos os pequenos atos da nossa vida, que faz com que ela passe a fazer parte da nossa vida. E, portanto, muitas vezes podem não ser só coisas difíceis que nos acontecem, mas mesmo grandes alegrias em que nós temos a certeza que Nossa Senhora esteve connosco e, portanto, que vimos aqui de propósito agradecer. Outras coisas em que estamos muito aflitos e que vimos aqui ajoelhar-nos, rezar e pedir, mas que têm a ver diretamente com a nossa vida, têm a ver com o facto, por exemplo, no meu caso, eu sou mulher, portanto, sou mãe, sou avó, tenho uma vida profissional, trabalho numa IPSS e, portanto, em todas essas valências eu sei que estou com a Nossa Senhora e faço e tento ser, no fundo, o rosto de Nossa Senhora para todas essas pessoas com quem eu contacto todos os dias, mas como também aqui já foi dito, tudo isto é um caminho e, portanto, não é de um dia para o outro. Eu não sei se tenho o feitio mais difícil ou não, mas, quer dizer, mas isto para dizer que é um caminho que é longo, sim, que é longo, mas que nos traz imensa felicidade e que principalmente também através do nosso autoconhecimento também nos faz perceber quais são os nossos pontos mais fortes e os mais fracos e portanto tentarmos trabalhar isso para nos autoeducarmos e conseguirmos de alguma forma ir melhorando aos poucos a nossa maneira de ser. E isto tudo também é muito importante porque tem a ver muito sempre com a relação com os outros. Portanto, isto não é para eu ficar melhor para mim própria, para me ver ao espelho, não. É sempre para eu conseguir ser melhor para os outros, eu conseguir levar Nossa Senhora aos outros, eu conseguir levar a palavra de Deus aos outros. E daí a importância também desta fé prática na Divina Providência e deixe-me só dizer que eu dou sempre este exemplo, porque eu tenho aqui um grupo de mães com quem eu falo e que eu lhes digo, quer dizer, eu posso oferecer um sacrifício enorme a Nossa Senhora, como deixar de fazer qualquer coisa muito importante, como eu posso oferecer uma coisa tão simples como nesse dia lavar a louça em casa a sorrir e oferecer isso como capital de graças a Nossa Senhora. E essa dualidade entre aquilo que possa ser muito importante, extraordinário, ou aquilo que não é extraordinário, ou aquilo que é ordinário, no fundo é a diferença entre o ordinário e o extraordinário, acabam por se juntar muito em Schanstatt, nesta dualidade da aliança de amor. E, por fim, como nós já até comentamos um bocadinho, que é um traço do movimento os santuários. De termos os santuários com as mesmas características em todo o mundo, isso também é uma marca da espiritualidade, do carisma. É uma marca fortíssima, porque é aqui que nós nos sentimos acolhidos, é aqui que Nossa Senhora nos recebe e nos oferece 3 graças. Portanto, quando nós chegamos, somos acolhidos por ela, através das nossas orações e do tempo que estamos aqui, ela transforma-nos, educa-nos, torna-nos melhores, que é para nos poder enviar em missão para fora, para os outros, e daí a importância do santuário. Eu tenho viajado bastante pelo mundo e confesso que sempre que eu vejo uma tabuleta a dizer Santuário de Schanstatt, o meu coração bate e lá vou eu.